Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Aqui estamos juntos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para nossa irmã Cacilda Santos, lá da Agrovila 21, parabenizando o Beto, que completou mais um ano de vida no dia 24 de janeiro. Parabéns, Beto. Também Marlita Cardoso, parabenizando a amiga Anitta, completou mais um ano de vida dia 25 de janeiro, é lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Um alô especial para Iraci Araújo, de Paulínia, São Paulo, Leônidas Bezerra, de Palmas, em Tocantins, Renilda Bispo, e também um alô especial para Jacira Lage, do Rio de Janeiro, Valdenice Cani, Márcia Fadini, Sidival e Eliana, de Guaxupé, em Minas Gerais, Maria Pereira da Silva, Débora Nunda, de Luanda, em Angola, e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai, que estás nos céus, nossa gratidão a Ti por mais este dia e estes momentos que temos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a colocar em prática o que nós estamos aprendendo. E pedimos, Pai, que abençoes todos os que estudam conosco a Bíblia cada dia. Todos têm problemas, necessidades, lutas, angústias, desespero, às vezes, depressão. Que Tu estejas trabalhando com cada um, Pai. Com aqueles que estão enlutados, queira confortá-los, e também abençoando os aniversariantes. A Anitta completou mais um ano de vida dia 25, também o Beto completou mais um ano de vida dia 24. E abençoes também Marlita Cardoso, Cacilda Santos, Iraci Araújo, Leônidas Bezerra, Renilda Bispo. Abençoes ainda Jacira Lage, Valdenice Cani, Márcia Fadini, Sidival e Eliana, Maria Pereira da Silva e Débora Nunda, e todos os demais que nos escrevem, Pai. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, em primeiro lugar, aqui pedir desculpa aos aniversariantes que hoje eu mencionei atrasados, especialmente o Beto. Cacilda pediu que fosse mencionado dia 24. Houve uma inversão aqui na lista de pessoas que nós mandamos alô, por isso que houve este atraso. Desculpem a vocês que estão recebendo os parabéns atrasados. Que Deus abençoe a cada um. E você que está nos acompanhando, escreva também, diga de onde você está ouvindo e nós mandaremos um alô para vocês. Nós continuaremos o estudo desta semana, iremos conhecer mais um pouquinho sobre a ira do amor divino. Ontem nós aqui falamos a respeito do Salmo 78 e vimos ali que Deus ele é angustiado com o mal. É por isso que ele se ira com o mal, não com a pessoa. E por que Deus se ira com o mal? Porque Deus é amor. Nós falamos aqui todos os dias no início do estudo, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus ele é tão compassivo, tão cheio de graça, que ele chegou até ser criticado por um profeta bíblico, por Deus ser tão misericordioso. E este profeta vocês conhecem, é o profeta Jonas. Vocês se lembram da história de Jonas? Deus chamou Jonas para poder ir até Nínive, para pregar aos ninivitas para que se arrependessem, porque senão eles seriam destruídos. E Jonas, ele relutou, ele não quis ir. Por quê? Porque Jonas, ele tinha ódio dos assírios, porque Nínive era a capital da Assíria, e então Jonas, ele tinha ódio dos ninivitas. Eles eram muito maus, muito cruéis, e eles, os ninivitas, os assírios, haviam tomado o reino do norte do povo de Israel, havia dominado, e agora os israelenses que viviam no reino do norte, eles eram submissos aos assírios. E o que os assírios faziam? Eles pegavam as pessoas do reino que eles haviam conquistado, como foi aqui no caso o reino do norte, aquelas 10 tribos, e levava para outros países e trazia outros de outras nações e colocava lá. E então houve uma mistura muito grande entre as 10 tribos de Israel e assírios e povos de outras nações que foram levados para lá. E Jonas então ele disse para Deus que ele iria, mas não foi. Ele fugiu. Vocês conhecem a história. Ele tomou um navio para uma direção oposta aonde Deus havia mandado. Deus mandou para Nínive e ele foi para Tarso. E então
houve uma grande tempestade, mas Deus teve misericórdia de Jonas, ele foi lançado ao mar porque ele era o culpado da tempestade, e então Deus mandou um grande peixe que engoliu Jonas, e depois de 3 dias ele foi vomitado na praia, lá próximo a Nínive, para que ele pudesse chegar a Nínive. E então, quando Jonas estava no ventre da baleia, a gente fala baleia, né? Mas é um grande peixe, a Bíblia não diz que era uma baleia, e ele ali orou, e ele pediu a Deus que tivesse misericórdia dele, que poupasse a vida dele, que ele iria fazer a vontade de Deus. E então o peixe o vomitou na praia, e ele foi a Nínive, e ele pregou, e ele começou a pregar, olha, 40 dias e Nínive será destruída. Ele não pregou sobre o amor de Deus, ele não pregou sobre arrependimento, ele só falou assim, 40 dias e Nínive será destruída. Conforme nós lemos aqui no livro de Jonas, a cidade de Nínive era praticamente 3 dias para caminhar a cidade toda, e ele saiu rua acima, rua abaixo e pregando, Nínive vai ser destruída. E então o rei soube e proclamou um jejum, que todos se vestissem de pano de saco e pudessem então se arrepender e se voltar para o Deus verdadeiro. E então, depois que Jonas ele caminhou esses dias lá, falando que Nínive ia ser destruída, conforme lemos aqui no livro de Jonas, ele foi para um lugar assim meio retirado da cidade, tipo um monte, e dali ele podia avistar a cidade de Nínive. Ele estava esperando cair fogo dos céus. Só que a cidade não foi destruída. E então Jonas ficou bravo com Deus. Jonas, ele criticou a Deus. Vejam aqui o que diz Jonas capítulo 4, nos versos de 1 a 4. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora, tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Vejam, Jonas ele não gostou que Deus não destruiu os ninivitas. Ele esperava que Deus fosse destruí-lo, mas, como ele disse aqui no capítulo 4, por isso ele fugiu, porque ele sabia que Deus é um Deus misericordioso, e Deus é misericordioso. Quantas vezes nós temos pecado, nós temos falhado, nós temos feito coisas que, às vezes, até nós duvidamos que nós fizemos aquilo, mas Deus ele é misericordioso, ele quer nos perdoar. Assim como ele perdoou os ninivitas, que naquela ocasião eles se arrependeram, se voltaram para Deus e Deus não destruiu a cidade, assim também é conosco. Nós já poderíamos, quem sabe, ter a nossa vida ceifada, ter sido morto em algum acidente ou de alguma outra forma, alguma enfermidade, mas Deus nos poupou. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Ele quer que nós nos arrependamos, Ele quer que nós nos voltemos para Ele e Ele quer que nós sejamos salvos. E então, essa reação de Jonas revela aqui 2 fatos principais. Primeiro, Jonas ele foi muito severo para com Deus. Jonas ele odiava tanto os assírios pelo que eles haviam feito a Israel, que Jonas não queria que Deus demonstrasse misericórdia alguma. E às vezes isso aqui serve para nós também, não é mesmo? É uma lição para nós. Por quê? Porque às vezes nós não temos tido misericórdia para com as pessoas, nós temos sido também muito severos. Nós não demonstramos graça assim como Deus demonstra graça para conosco. Nós não demonstramos, nós não temos empatia com a pessoa. Se a pessoa faz alguma coisa errada contra a gente e nos ofende, nos magoa, nós queremos o castigo para aquela pessoa na hora. Assim somos nós, severos como Jonas foi severo. Então, se nós recebemos graça da parte de Deus, nós também devemos ser as primeiras pessoas a reconhecer que essa graça que nós recebemos é uma graça imerecida. E nós assim deveremos estar dispostos a estender essa graça às pessoas que nos ofendem, que nos magoam. Esse é o primeiro ponto, né, que nós vemos aqui
na questão de Jonas. Ele foi muito severo. O segundo ponto, a reação de Jonas reforça o fato de que a compaixão é central no caráter de Deus. Deus é compassivo. Deus é misericordioso. Isso é central. Deus é amor. Deus, ele é justiça, mas ele, acima de tudo, ele é amor. E ele quer perdoar. Então, quando Deus se ira, é por causa do mal que faz com que nós pequemos, falhemos em nossa vida, em nossa caminhada. Então, Deus se ira. Mas Deus, ele é um Deus compassivo. Jonas, ele estava tão familiarizado com a misericórdia de Deus que Jonas sabia que Deus iria desistir de trazer juízo contra Nínive. Está aqui em Jonas, capítulo 4, verso 2. Você pode ler aí na sua Bíblia, né? Jonas dizendo: então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Jonas aqui confessa isso, que Deus é misericordioso. E então, Deus, ele trata de forma justa, de forma misericordiosa a todos os povos e todas as nações. Nós precisamos, irmãos, extrair lições para a nossa vida dessa história, desse fato acontecido com Jonas. Ele não quis ir pregar aos ninivitas porque ele odiava os ninivitas. E ele sabia que Deus era misericordioso e que Deus não iria destruí-los. E então foi o que aconteceu. Jonas ficou ali, sentado perto ali da cidade, num morro. Nasceu uma aboboreira pela manhã, à tarde aquela aboboreira morreu. Ela fazia sombra para Jonas, que estava muito calor, como está aí no Brasil agora, né? E então Jonas amaldiçoou, porque aquela aboboreira cresceu e morreu no mesmo dia. E então Deus falou para Jonas: olha, você fica irado aí por causa de uma aboboreira, quanto mais as pessoas da cidade, milhares de pessoas que se arrependeram, que se voltaram para mim, e você não tem misericórdia dessas pessoas. Irmãos, que nós possamos aprender, tirar lições para a nossa vida. Precisamos demonstrar graça para com as pessoas que nos magoam, que nos ofendem, porque maior é Deus em nos conceder a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão. E Ele espera que nós nos voltemos para Ele, que nós peçamos perdão por erros que nós temos cometido e por não termos tratado as pessoas como deveriam ser tratadas, para que nós possamos ter um pouco desta graça que Deus nos concede, sendo transmitida também às pessoas que estão ao nosso redor. É possível que nós já tenhamos falhado em demonstrar graça e misericórdia a alguém, e nós precisamos então nos lembrar de Deus, o que Ele fez por nós, para então estendermos a graça aos outros. E nós precisamos, irmãos, saber que se nós não perdoarmos as pessoas que nos ofendem, que nos magoam, Deus também ele não poderá nos perdoar, porque está na oração que Jesus mesmo ensinou: perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores, a quem nos tem ofendido. Então, a medida do perdão que Deus nos concede é a medida que nós também perdoamos ao nosso semelhante. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas lembramos a todos o que a Bíblia nos diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.